Eu refleti muito antes de decidir começar esta semana mais curta, Semana Santa, falando sobre o Papa Francisco e o seu suposto comunismo, porque eu sei que você, espectador, tá com raiva do Papa, tá revoltado, tá indignado. Tudo por causa de uma entrevista na qual o Papa diz com todas as letras que Lula foi condenado sem provas e que Dilma tem as mãos limpas. Se foi condenado Lula. Sim. Quando se revisa lo de Lula, siguiendo hablar de Brasil, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Y con Lula la sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias. Aí estão as palavras do Papa Francisco que tanta revolta causaram no fim de semana. Mas a revolta foi só na chamada direita, porque do outro lado, na esquerda, as palavras do Papa foram motivo de comemoração. Os comunistas de verdade, aqueles que não costumam dar muita bola para as posturas da Igreja Católica e que até trabalham contra os valores que ela defende, celebraram o que o Papa disse e até evocaram, equivocadamente, o dogma da infalibilidade papal. Mas, como eu disse no começo, eu tive que refletir muito antes de fazer este vídeo, porque falar do Papa Francisco e dessa relação entre religião e política é sempre difícil. Afinal, quem já considera o Papa um comunista e se revolta ao ver Lula no poder, tende a ficar ainda mais revoltado. E eu não quero ficar aqui atiçando o mau humor de ninguém. O meu objetivo aqui não é fomentar essa ou aquela narrativa sobre o que teria levado o Papa a dar essa opinião sobre política brasileira a uma TV e ainda por cima argentina. O meu objetivo não é estimular a sua indignação em busca de aplausos fáceis. O meu objetivo é te chamar para uma conversa e não te convencer da superioridade da minha opinião. Se a gente concordar, ótimo. Se a gente não concordar, tudo bem também. Será que eu consigo? Vamos tentar? Depois da vinheta. Faz tempo que as pessoas estão melindradas com o Papa Francisco. A primeira vez que eu escrevi sobre esse assunto foi quando igrejas foram incendiadas no Chile. Nessa época o pessoal já estava furioso, dizendo que o Papa estava sendo conivente com a queima das igrejas. Mas antes disso, o Papa Francisco já tinha atiçado a ira dos fiéis ao receber um crucifixo comunista das mãos de Evo Morales. Bom, sobre as igrejas queimadas, no final das contas o Papa não falou nada porque já tinha condenado vários ataques a igrejas, não só no Chile. Sobre o crucifixo, o Papa disse que estava sempre aberto ao diálogo, para o caso de os comunistas se arrependerem. Mas a partir desses episódios, ficou muito claro para mim que havia uma diferença entre a postura que os fiéis queriam que o Papa tivesse e a postura que o Papa estava disposto a ter. Inclusive no que diz respeito a uma palavrinha muito cara aos cristãos: misericórdia. Na política não há espaço para misericórdia. Além dessas discordâncias, é preciso levar em conta o espírito do tempo. Tem até uma palavrinha em alemão para isso: Zeitgeist. Sobre isso, eu acho que todo mundo aqui concorda que estamos vivendo a imposição de uma agenda progressista que afronta valores caros à igreja, uma agenda que é hostil aos conservadores e que, na minha humilde opinião, ofende a Deus. E aí você vê imagens do que eu estou falando. Aconteceu há poucos dias em São Paulo. E veja só, a coisa está tão feia que eu não posso nem explicar para vocês o contexto dessas imagens de pura cristofobia. Voltando, trata-se de uma agenda que prega a destruição da família, que condena o casamento monogâmico e que chega a proibir, olha só que absurdo, que se reze silenciosamente perto de clínicas que realizam procedimentos cujo nome eu não posso falar aqui, senão a plataforma progressista restringe o alcance deste vídeo. É uma agenda que se opõe a Deus porque pretende substituir Deus. É uma agenda que, em alguns casos, como se vê na Nicarágua, do amigão do Lula, Daniel Ortega, até criminaliza o cristianismo. E é uma agenda com a qual eu tenho certeza de que o Papa Francisco não concorda. Mas, pouco afeito a esse mundo sombrio e mesquinho da política, a verdade é que, sempre que se manifesta sobre coisas mundanas, o Papa Francisco acaba revoltando a direita e fazendo a festa da esquerda.
a esquerda perversa, que sempre dá um jeitinho de distorcer as palavras do Papa para que elas caibam no ideário progressista. Como no caso recente em que o Papa disse que o homossexualismo é pecado, mas não é crime. Mas não se engane, a ideia de um Papa comunista só interessa à esquerda, aos comunistas de verdade, aos ateus, aos militantes de todas as causas identitárias. E infelizmente, como vivemos tempos apressados, que exigem uma reação igualmente apressada, tem muita gente caindo nessa armadilha. No caso específico da opinião do Papa Francisco sobre a inocência de Lula e Dilma Rousseff, não há distorção, o Papa disse isso mesmo e é lamentável. Lamentemos então. Mas antes de condenar e de sair por aí dizendo que o Papa é comunista, quando não o anticristo, por que não tentar entender como o Papa Francisco chegou a essa conclusão infeliz? É difícil, eu sei. Ninguém disse que seria fácil, mas vale lembrar que o PT investiu pesado em peças de propaganda para impor a narrativa de um Lula mártir, de um Lula vítima. Outra pergunta: por que será que o Papa sentiu que precisava verbalizar essa opinião, sabendo que ela repercutiria aqui no Brasil? Eu não tenho a menor ideia, mas sem querer passar pito em ninguém, longe disso, eu diria que antes de condenar o Papa Francisco, é preciso se esforçar para exercitar os músculos da misericórdia e da caridade, algo tão em falta nesse nosso mundo de farisaísmo explícito. Quer ver só? Então dá uma olhada em como a esquerda, formada por comunistas de verdade, por ateus, por materialistas, por nihilistas, por discípulos da famigerada teologia da libertação e por defensores de várias causas que vão contra a doutrina da igreja, como aquela que começa com A e termina com um bebê morto, reagiu às palavras do Papa. Temos aqui, por exemplo, Guilherme Boulos. Veja só o que ele diz. Papa Francisco explica o que alguns por aqui fingem não entender. Lula foi condenado sem provas e Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Leonardo Atucci, editor do site de extrema esquerda Brasil 247, que recentemente publicou uma, entre aspas, poesia com ameaças veladas ao ex-procurador e hoje deputado federal Deltan Dallagnol, disse isso. Longa vida ao Papa Francisco. É muito cinismo. Teve ainda Humberto Costa, aquele deputado do dinheiro na cueca, Érica Cocá, enfim, a nata da esquerdosfera comemorou as palavras do Papa. É revoltante? Claro que é. Isso fere o nosso senso de justiça. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe disso tudo. Essa reação da extrema esquerda às palavras do Papa revela mais da esquerda do que de Francisco. Repare que, quando convém, só quando convém, eles ouvem e espalham a opinião do Papa. Quando convém e só quando convém, eles se ajoelham diante do Papa, que é o líder máximo de uma religião que, no fundo, eles abominam. Aliás, o uso da religião por conveniência política é uma das marcas registradas do PT. Quem não se lembra de Fernando Haddad e Manuela Dávila indo à missa durante a campanha de 2018? Novamente, é uma pena que o Papa Francisco tenha caído nessa armadilha criada pela esquerda. É uma pena que, neste caso, ele não tenha resistido à tentação moderna da controvérsia. Mas e se a esperteza e a malícia, coisas que a gente valoriza tanto na política, não falarem ao coração do Papa? Não é possível? Mas vamos agora ao outro lado dessa discussão. Por que a opinião política do Papa revolta tanta gente, tanto católico, tanto conservador? Por que a opinião política do Papa afasta tanta gente da igreja? Por que a opinião política do Papa incomoda você? Não é apenas a mera discordância ideológica. Essa indignação, a meu ver, nasce de um equívoco. É que, em tempos de confusão política como é o nosso, muita gente tende a ouvir o Papa como se ele fosse um oráculo das coisas mundanas, como se coubesse a ele dizer em quem devemos votar e por quê. Lembre-se, a igreja não tem partido político, nem plano econômico. Cabe a você
com base nos ensinamentos de Cristo, chegar às suas próprias conclusões. Desse equívoco surge a imagem de um Papa que está mais para influencer político, para celebridade, do que para um líder espiritual. Mas essa, repito, é a imagem que nós fazemos dele, porque o nosso músculo da misericórdia está atrofiado e também porque a gente busca preencher com a política algum vazio da nossa vida. A indignação também nasce do medo, o medo de que estejamos testemunhando o fim de uma instituição que já tem mais de 2 milênios de existência. Mas aí eu te pergunto, será que esse medo não é comum a todas as épocas? Será que não tem sempre alguém por aí representando o anticristo e anunciando o apocalipse? Eu só fico me perguntando o que é que aconteceria se amanhã ou depois o Papa Francisco dissesse que errou. Será que os cristãos, hoje revoltados, estariam dispostos a perdoá-lo? Será que a esquerda, que hoje exalta as palavras do Papa Francisco, receberia bem opiniões que vão contra o que eles pensam? E antes de terminar este bate-papo com você, um último pedido. Antes de se revoltar, pense nas consequências dessas palavras equivocadas do Papa Francisco. E aqui eu vou tomar emprestado o raciocínio do meu amigo Márcio Campos, que em sua coluna de hoje para a Gazeta do Povo deixa claro que a fala do Papa sobre a inocência de Lula e Dilma não tem valor doutrinal. Mais adiante, ele diz que o maior risco para o Papa Francisco, neste e em outros casos já citados aqui, é ver a sua autoridade moral aos poucos erodida. Um processo que, infelizmente, me parece que já começou e que, por isso mesmo, merece o nosso olhar mais compassivo e não a nossa raiva. Eu explorei o mesmo tema deste vídeo no meu texto de ontem para a Gazeta do Povo. E no sábado eu falei do caso inusitado de 2 influencers que brigaram na justiça por causa de vídeos que ensinavam a chupar laranja e a comer azeitona com caroço com classe. Para ler tem que assinar, e para assinar a Gazeta do Povo é só clicar no link que você encontra na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Custa apenas R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. E não se esqueça de deixar ainda o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até amanhã! Esta é a Lapônia, onde vive o Papai Noel. Não reconhece? É que você não está em um presídio esperando o indulto natalino, nem tem uma ONG esperando dinheiro para algum programa de segurança pública. A Gazeta do Povo acredita que a segurança é um direito de todo cidadão, e isso se constrói com justiça, policiamento e inteligência. Você pode ajudar a construir um Brasil mais seguro entrando agora no debate. Apoie a Gazeta e veja a realidade como ela é. Gazeta do Povo. A liberdade fortalece a verdade.